Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varelli, esse é o Videocast em Detalhes. Aqui sempre com um convidado, com uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do dia ou do momento. Hoje eu converso com a doutora Denir Carruesco, que é desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região e magistrada de carreira há mais de 30 anos. Vou trazer um pouco um perfil da doutora Denir. Ela é brasileira, nascida na zona rural do município de Santa Cruz do Monte Castelo, no Paraná. A doutora Denir é filha de uma boia fria e de um trabalhador rural, a dona Geralda e o seu Selvino, e nenhum deles frequentou a escola formal. A Denir também é uma mulher negra, estudou em escolas públicas, assim como eu também. Começou o funcionalismo público aos 18 anos de idade, depois de ser aprovada num concurso público junto ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul. E diversas entidades ligadas ao judiciário, legislativo, executivo também já indicaram a Denir, além da OAB de Rondonópolis, como uma possível, né, para ocupar a vaga como uma ministra do Supremo Tribunal Federal. É o que a gente gostaria de ver, uma mulher negra no Supremo, e é isso que a gente discute agora com a Denir. Doutora, muito obrigada por aceitar nosso convite, foi um prazer, é um prazer receber a senhora aqui no Em Detalhes. Olá, Gabi, o prazer é todo meu, é uma honra ser convidada para participar do teu programa e eu venho aqui com muita satisfação porque a gente vai tratar de um tema que supera nós todos, é uma causa, né, que é uma causa de toda uma nação. Muitíssimo obrigada pelo convite. Imagina, a gente que agradece, doutora. Eu vou começar pela notícia mais recente que a gente tem até o momento, em relação a essa história, né, da escolha de uma mulher negra para a corte. A gente teve no último dia 1º de outubro, né, então no início dessa semana, uma carta que foi dirigida ao presidente Lula, né, foi entregue por deputadas de diversos partidos pedindo justamente que uma mulher negra assuma essa vaga, né? O presidente Lula deve indicar alguém para suceder a ministra Rosa Weber, que é uma mulher branca e que se aposentou no dia 29 de setembro. Eu pergunto, doutora, para começo de conversa, a senhora acha que isso ainda tem chance de acontecer? Ou a gente está pautando esse debate, que é um debate muito importante, mas o presidente Lula já tem indicado, né, homens a esse cargo, né, assim, indicado não, né, mas o que a gente tem pela imprensa, né, o que se tem ventilado até o momento é de que sejam outros nomes, como, por exemplo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino. A gente tem também o Messias, né, também como um dos possíveis cotados. Enfim, queria te ouvir sobre isso para começo de conversa. Eu acredito que o debate é válido, independente de outros nomes que possam ter surgido na imprensa, principalmente como da preferência do presidente Lula. Em primeiro lugar, a gente deixar bem claro que isso está a cargo do presidente. O presidente vem com todos os votos que ele recebeu, com toda a legitimidade, e a ele cabe o direito, né, de escolher livremente quem ele quer que ocupe uma cadeira na Suprema Corte. Mas, por outro lado, a gente deve lembrar que essa questão da diversidade e da pluralidade, especialmente na Suprema Corte, é uma imposição da nossa Constituição, é uma imposição dos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, também é uma imposição das decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos, é um clamor público de toda a sociedade organizada que a Suprema Corte, e isso é simbólico, ela tenha uma maior diversidade. Então, eu acredito que esse clamor, que essa luta, ela é válida sempre. Se não foi a vaga passada, que seja a próxima vaga. O debate tem que estar aberto, né? E que a sociedade veja qual é a posição que vai ser adotada e que o Estado veja, né, a nação veja que tem mulheres
e que tem, inclusive, mulheres negras que estão em condições de ocupar essa mais alta cadeira. E é uma questão de quebrar paradigma, é saber de que lado da história, né, que o presidente quer passar, porque nós estamos falando de uma Suprema Corte que tem 132 anos de existência, e nesses 132 anos, 168 nomeações, e entre essas nomeações nós tivemos apenas 3 mulheres. A primeira, Elly Grace, no ano de 2000, depois veio a Carmen Lúcia, por último, a Rosa Weber, que agora está se aposentando. E em toda essa trajetória, quantas mulheres negras? Nenhuma. Então, as mulheres negras na Suprema Corte, infelizmente, nenhuma teve a oportunidade de entrar pela porta da frente. Foram coadjuvantes, ou ficaram servindo o café, ou fazendo a faxina. Olha a cara do Brasil. A cara do Supremo não é a cara do Brasil. Então, nós precisamos repensar isso, e isso é muito mais do que colocar uma mulher negra. É um exercício de democracia. Não permitir essa diversidade na Suprema Corte, não incentivar e não exigir essa pluralidade é ferir direitos humanos, porque essa paridade de gênero, essa paridade racial é uma dimensão dos direitos humanos. Perfeito, doutora. E, além disso, né, a cara do judiciário brasileiro, a gente tem uma pesquisa recente do Conselho Nacional de Justiça, de 2018, né? Não é tão recente, mas é a mais recente que a gente tem, dizendo que o juiz brasileiro é homem, branco, casado, católico e pai, né? A gente tem já por esse perfil sociodemográfico dos magistrados de 2018, mostrando que a participação de mulheres no judiciário é muito menor do que a dos homens, 37% de mulheres e 63% de homens. E se a gente for comparar, por exemplo, com a década de 90, a gente teve um crescimento, né? Antes era de 25%, nessa época de 75% de homens, mas ainda é bastante pequenos, principalmente se a gente for falar em comparação com as mulheres negras, né? Esse percentual ainda é muito menor. Então, te pergunto primeiro as consequências disso, né? Porque tem algumas ponderações importantes. Eu ouvi, por exemplo, uma frase da pesquisadora, jornalista Bianca Santana, que me impactou muito, falando a respeito da pauta, né, que uma ala da esquerda faz uma crítica ao identitarismo que é bastante vazia, né, diante do que a gente vê de como o CNJ mostra como é branco o judiciário até hoje. E ela disse o seguinte, a Bianca, como se a gente não fizesse política a partir de identidade, né? Todo mundo faz. Então, ela deu o exemplo, por exemplo, do presidente Lula, do PT, né, o Partido dos Trabalhadores, que tem uma perspectiva, né, uma visão a partir dos trabalhadores. E quando a gente fala, por exemplo, de ter uma mulher negra no judiciário, ocupando espaços de poder, é importantíssimo e vai nesse sentido também, né? Não faz sentido a gente falar de uma pauta identitária como uma ala progressista critica, vamos dizer assim. Não, na verdade, eu acho super interessante. A primeira mulher que foi eleita presidente de uma nação foi Vigdis, na Islândia, em 1980. E o interessante é que diz que numa entrevista, era uma entrevista, ela disse que ela era procurada por mulheres na rua que diziam o seguinte: me perdoe, eu não votei em você, mas não é porque eu não acreditava em você, é porque eu não acreditava em mim mesma. Então, quando a gente coloca mulheres em espaço de poder, quando a gente conquista esses espaços, é uma forma de fazer as mulheres verem o seu próprio valor. Então, isso é simbólico, isso é muito importante, porque numa sociedade tão plural como a nossa, o judiciário tem que ter a cara da nossa sociedade. Mulheres, nós somos 51% da sociedade. E quando a gente analisa, por exemplo, os tribunais superiores, mulheres não chegam a 20%. E é muito interessante porque quando se trata de concurso público, que vai analisar ali o mérito, as mulheres estão até alcançando, né, estão chegando perto da paridade.
Mas, quando chega nos tribunais superiores, que não depende de ver a capacidade, aí você vê o preconceito enorme. Por que que nos tribunais superiores a gente tem apenas 19% de mulheres? E a gente vai olhar, né, no Poder Legislativo, vamos ver que a participação das mulheres também é ínfima, essa participação das mulheres nesses órgãos de poder. Eu tive a oportunidade de participar de um evento muito rico em Vila Bela da Santíssima Trindade, que é a terra de Teresa de Benguela, a primeira capital aqui do estado de Mato Grosso. E o que me surpreendeu, apesar de eu ser uma mulher negra e ter toda essa trajetória, eu acabei sendo surpreendida de alguma forma, é que lá estando, as pessoas chegavam até mim, né, para tirar fotografia como se eu fosse uma estrela, e o que as mães faziam, trazer as crianças, e principalmente as crianças negras, para dizer o seguinte: olha, eu nunca vi uma desembargadora negra. E traziam as filhas para tirar foto, para dizer: você também pode chegar lá, você também pode ser uma desembargadora. Então, essa falta de representatividade das mulheres, e aí eu faço o recorte negro, porque a representatividade de mulher negra é menor ainda, causa um dano enorme à sociedade. Causa um dano esmagador na autoestima das crianças, em especial das crianças negras. Elas não acreditam em si mesmas. E quando a pessoa não acredita em si mesma, ela não tem como lutar, ela não tem como quebrar barreira. E acaba sendo falso o mito da meritocracia, porque existe toda uma estrutura que impede essas crianças até de sonhar, que dirá de alcançar os seus sonhos. Então, quando a gente pensa nessa representatividade, na importância de colocar pessoas negras em espaços de poder, é muito mais do que isso. É toda uma nação que vai junto. É uma quebra, né, de preconceito, é um combate ao racismo, é uma imposição constitucional, uma imposição de todos os nossos tratados internacionais. Eu acredito que as nossas cortes superiores, na medida em que não cuidam dessa pluralidade, dessa diversidade, estão sujeitas a ter uma condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque fere direitos humanos dessa população sofrida, dessa população vulnerável. Então, nessas minhas andanças, eu percebi que a causa é muito maior que eu, porque é muito difícil a gente sair do conforto do trabalho da gente e sair em defesa de uma bandeira, de uma causa que a gente acredita. Mas quando a gente percebe que a gente tem essa obrigação, porque não estamos sozinhos, nós temos a obrigação de arrastar e de trazer outras pessoas conosco, então a gente vê que não tem como parar. A gente tem que prosseguir, a gente tem que caminhar, até porque o caminho a gente faz caminhando, né? Doutora, que importante essa sua fala e trazer esses exemplos, né, de como as crianças, né, de como impacta a nossa realidade, né, de toda a nossa sociedade. Tem uma outra questão que eu acho bastante importante e acho que vai um pouco ao encontro do que a senhora falou, que é esse mito de que as decisões jurídicas são técnicas, são imparciais, né? E acho que quando a gente olha para o perfil, que é o homem branco, normalmente idoso, que ocupa essas posições que são tão importantes, né, em cortes superiores, quando a gente está olhando para esses dados, é óbvio que a gente precisa que seja uma mulher alinhada com a agenda progressista, que seja uma mulher alinhada, né, no caso do presidente Lula, ele gostaria de escolher uma mulher alinhada com ele, mas é bastante até cruel esse discurso, né, de que teria que ser alguém alinhado com o presidente Lula, alguém qualificado para ocupar essa posição. Ora, então você está querendo dizer que não existem mulheres negras qualificadas o suficiente para ocupar essa vaga? Quer dizer, isso não faz o menor sentido, né? Estou aqui conversando com a senhora, inclusive, que é uma das mulheres, uma das muitas mulheres, né, que tem sido... nomes que têm sido ventilados, inclusive eu acho isso muito importante para a gente conhecer, para a sociedade conhecer, né, e poder colocar essas mulheres nesse debate, pautar essa discussão que
até o momento ficava muito ali nos movimentos sociais, né, nos movimentos negros e nessa bolha, e finalmente parece que a gente resolveu, né, olhar para essa questão, talvez por essa decisão que a gente teve no TSE, né, de uma mulher assumir o cargo, então talvez a gente finalmente tenha uma mulher negra, né? Talvez a gente finalmente tenha olhado para essa questão por causa disso, talvez uma conjunção de fatores, né? Enfim, não foi nenhuma pergunta que eu fiz, né? Foi mais uma reflexão aqui, mas é que a sua fala, enfim, achei muito impactante, eu achei importante colocar. Não, e veja bem, Gabi, só o fato de meu nome ter sido cogitado, você não imagina como isso empodera a raça negra, o povo negro, as crianças negras. Só o fato de o nome ter sido cogitado. Então, só o fato de participar desse debate, só o fato de ter essa abertura toda, de ter toda essa campanha, isso já eleva, de alguma forma, a autoestima. Imagina o fato de ser nomeada uma mulher negra. Então, eu digo o seguinte, a causa é muito maior do que qualquer dos nomes, né, que tenha surgido, qualquer nome que tenha sido cogitado. O importante é a causa em si. A causa é muito maior do que a desembargadora Adenir Carruesco. Agora, como que o exemplo molda comportamento, como que o exemplo que pode dar uma Suprema Corte pode mudar os destinos de uma nação. Eu sempre costumo contar a história do meu nome. Meu nome é Adenir, né? E minha mãe, a dona Geralda, quando era muito jovem ainda, tinha mais ou menos uns 16 anos, ela trabalhava nas lavouras de café. Ela saía de manhã com a enxada nas costas, não é? Aquele chinelo surrado, quando não descalço, levava a boia fria para ir trabalhar. E ela trabalhando, ela via que passava uma moça bem vestida, e essa moça, né, estava usando calçados, e ela pensava o seguinte: o dia que eu tiver uma filha, a minha filha não vai ter essa minha vida sofrida, ela vai ter uma vida diferente da minha. Então, ela sonhava. E era uma pessoa que sequer existia para a nação brasileira, porque ela não tinha registro de nascimento. O registro de nascimento ela só fez quando ela tinha 19 anos, ela mesma foi e fez o seu registro. Passado um tempo, ela se casa, né, e tem uma filha, a primeira filha, né, que nasce, e aí ela coloca o nome de Adenir, que é o nome daquela professora que ela via passando, que era o sonho dela. E esse era o sonho mais alto que ela conseguia imaginar. Você vê como que aquela professora inspirou a minha mãe, ela entendeu, né, que a educação era transformadora. Então, eu tive todo o incentivo dentro daquela pobreza para estudar. Eu ia para a escola pública no meio de um pasto e estudava. Então, tem alguns pontos na história que são muito paradigmáticos, que são realmente um ponto de luz que pode inspirar muita gente. Então, o presidente Lula, nesse momento, ele pode mudar a história, ele pode fazer história. Então, como a minha mãe inspirou naquela época, naquela professora, e eu acabei fazendo magistério, eu sou formada em magistério, professora de 1ª a 4ª, comecei a profissão dando aula na zona rural. Meu primeiro trabalho, antes dos 18 anos ainda, foi dando aula na zona rural. Então, imagina o que representa quando você permite que as mulheres, do modo geral, porque as mulheres são subjugadas, tratadas de uma maneira como se fossem inferiores na nossa sociedade, apesar de todos os avanços que nós já tivemos a partir da década de 70, com os movimentos feministas e tudo mais. Mas hoje, na sociedade, a gente ainda enfrenta preconceitos e ainda tem machismo. Agora, quando você faz um recorte étnico, racial, aí você percebe que a sociedade é ainda mais bruta com as mulheres negras, que são as principais vítimas de todo tipo de violência, todo tipo de preconceito. Queremos quebrar essa situação, queremos quebrar esse preconceito? Vamos começar fazendo o que tem que ser feito. Uma mulher negra na Suprema Corte, mulher negra nos altos postos de comando, mulher negra nos tribunais superiores. É uma forma, né, de reconhecimento por tudo que já passou essa gente negra sofrida do país. Nossa, Adenir, obrigada por compartilhar a sua história, a história da sua mãe também, né?
Veja aí a importância da ancestralidade também, né? Para que a senhora, para que as crianças possam sonhar hoje, né? A sua mãe sonhou lá atrás. Então, isso é muito importante também, quando a gente fala de representatividade. Eu quero te perguntar o seguinte também. A gente tem aí, mais uma vez eu vou reforçar esses nomes que atualmente estão sendo os 3 principais cotados, vamos dizer assim, para essa vaga, que seriam o ministro da Justiça, Flávio Dino, o presidente do Tribunal de Contas da União, o Bruno Dantas, e também o advogado-geral da União, o Jorge Messias. Quais seriam as consequências de ter uma única mulher branca no Supremo Tribunal Federal, se isso realmente acontecesse? Um desses 3 nomes que são os mais cotados, são os nomes que têm sido ventilados pela imprensa, pelo que a gente tem acesso, porque para ter a sensibilidade de julgar temas, como, por exemplo, os que me vêm aqui à mente, porque são temas mais recentes que a gente tem discutido, né, no Judiciário, no Supremo Tribunal Federal, que é o porte de maconha, o aborto, que acabou de ter sido pautado pela ministra Rosa Weber. Quer dizer, qual é a importância da gente ter, ou melhor, né, nesse caso, qual que é a consequência da ausência de ter mais uma mulher e mais ainda, né, uma mulher negra que consegue trazer esse olhar que uma mulher branca muitas vezes não tem, né, porque não viveu. Então, ter a sensibilidade de pautar esses temas. Excelente pergunta, Gabi. Em primeiro lugar, eu gostaria de deixar claro o seguinte: Flávio Dino, assim como Bruno Dantas e o Messias, o Flávio Dino, ele inclusive foi magistrado, a gente conhece a história de Flávio Dino, é uma pessoa fantástica, de um conhecimento assim fantástico, uma Sem pessoa dúvida. que tem toda a minha admiração, assim como os outros também, tem toda a minha admiração, altamente qualificados. E quando o meu nome começa a ser cogitado e o nome de outras mulheres negras começa a ser cogitado, na verdade a gente tem que pensar o seguinte: as mulheres negras não estão concorrendo com esses possíveis nomes, com esses nomes que têm sido cogitados. A mulher negra está concorrendo por uma vaga que, na verdade, está reservada para ela pela Constituição Federal, pelos direitos humanos. Então, não atribuir a uma mulher negra uma vaga na Suprema Corte é ferir de morte os direitos humanos. Então, e em relação ao que você diz desses temas sensíveis que estão no tribunal, é importante a diversidade. Por quê? Veja bem, a vivência de um juiz de carreira que julgou na primeira instância, que teve contato com as partes de perto, que conhece todas as dores e o sofrimento do povo que esteve lá na base e seguiu uma carreira para depois ser juiz titular, depois ser desembargador, é uma história que é uma vivência diferenciada de quem atuou só como advogado. Quem atuou no Ministério Público tem uma experiência também diferenciada de quem atuou como juiz. Então, quando a gente fala em diversidade, a gente pensa o seguinte: é importante que traga para todos os órgãos de justiça essas múltiplas visões. A visão que tem uma mulher, né, pelo que ela viveu, falar de mulher e ter vivido na condição de mulher é diferente de falar de mulher e ter vivido a sociedade toda como homem. Falar de negro e ter vivido como branco numa sociedade como a nossa é diferente da visão de uma pessoa negra que passou por todos os preconceitos, não é? Quem estudou em escolas particulares, caras, bilíngues, tem uma experiência que não é a mesma de quem estudou em escolas públicas. Agora, o que eu gosto de deixar bem claro é o seguinte: é que é muito importante essa experiência que tem o advogado que é nomeado lá na Suprema Corte. É importante a experiência de quem vem do Ministério Público. É importante a experiência da pessoa branca que está lá. Tem que estar o branco lá. É importante a experiência que ele tem da pessoa que estudou em escola particular, em escola rica. Mas o que nós não podemos é deixar de fora essas outras experiências. Então, essa união de todas as visões, de todas essas vivências, é que faz nascer a criatividade, a oportunidade de decisões
criativas, que mais atendam aos anseios da sociedade. Então, essa é a questão da diversidade. Não é a questão só de colocar negro nos tribunais superiores, é de colocar toda a representação da sociedade, é de trazer toda uma visão da sociedade. A sociedade, essas decisões, nesses espaços de poder, não pode ser míope. Tem que chegar à realidade como um todo, e não tem como ver o todo sem ter passado por tudo isso. Eu até costumo dizer, Gabi, por que eu entrei no serviço público com 18 anos? Quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu estava trabalhando nessa época, 16, 17, eu estava trabalhando numa escola particular, e eu soube que um determinado banco da cidade tinha um salário melhor. E eu fui me apresentar nesse banco para trabalhar. E eu cheguei para trabalhar nesse banco e, obviamente, no processo de seleção, eu não consegui passar no processo de seleção. E vi que depois, logo em seguida, foi contratada uma pessoa com a qual eu convivia e sabia que se o critério fosse competência, se fosse mérito, não tinha por que eu não ter sido contratada. E aí eu vou olhar o anúncio, né, que eu atendi para ir lá procurar essa vaga de emprego, dizia: precisa-se de pessoa de boa aparência. E eu estou falando, Gabi, da década de 80. Na década de 80 e até o começo da década de 90, era muito comum os anúncios dizerem: precisa-se de atendente ou precisa-se de pessoa de boa aparência. E o negro no Brasil não era considerado pessoa de, vamos abrir aspas, boa aparência. E foi então que eu pensei: eu vou precisar, né, se eu quiser alguma sobrevivência nessa sociedade, vou procurar um trabalho que não me avalie pela cor da minha pele. E foi assim que, aos 18 anos, eu fiz o primeiro concurso público e fui aprovada para trabalhar no Poder Judiciário em Mato Grosso do Sul. Então, é esse tipo de experiência, Gabi, que eu falo para você que a pessoa precisa ter, né, para colaborar na construção de uma nação que seja mais justa, mais democrática, mais solidária. Nós não podemos desprezar essas experiências. Eu quero na Suprema Corte homens brancos, mulheres brancas. Eu quero na Suprema Corte homens negros, mulheres negras. Eu quero na Suprema Corte que tenha também LGBT lá, representante da categoria. Eu quero que tenha indígena, porque a nossa nação é múltipla. E nós só vamos conseguir construir esse ideal de uma sociedade, né, onde seja boa para que todos vivam, se essa representatividade estiver em todos os órgãos. E está muito difícil de furar essa bolha. Está muito difícil de vencer essa barreira. Eu cheguei até aqui, me considero uma vencedora, mas quando eu olho para o lado, eu vejo que muita gente não veio comigo. As pessoas da minha idade, da minha família, os que vieram depois até conseguiram fazer curso superior, mas da minha idade são todas empregadas domésticas. Eu consegui furar a bolha, mas eu sou a exceção que confirma a regra. É porque as mulheres negras sempre continuam, né, inclusive despontando nos piores índices do nosso país, né, ganhando menos, sofrendo mais preconceito, maioria nos presídios femininos, a maioria são mães solo, né? Quando a gente olha para a parcela de mãe solo, a maioria são mulheres negras. Quando a gente olha para os índices de violência no Brasil, são as mães, né? As mulheres pretas que mais choram pela perda dos seus filhos. Então, tudo isso, quando a gente fala de sensibilização, né, para essa pauta, por exemplo, a gente falou do porte de maconha, a gente sabe que o porte, né, de maconha em menor quantidade, ele é levado em consideração quando o policial vai avaliar pela cor da pele ou por onde essa pessoa mora, né, pela classe social dessa pessoa. Então, tudo isso é levado em consideração quando a gente tem uma representação de uma pessoa que possa estar nessa posição dessas tomadas de decisões, né, doutora? Aí eu pergunto também, nesse momento, qual é a
maneira mais efetiva, talvez, de se pressionar o presidente Lula, porque sim, a gente está falando, inclusive, de um governo progressista em que isso pode acontecer, né? O diálogo acontece, diferentemente do que a gente teve nos 4 anos de governo Bolsonaro, por exemplo, a gente provavelmente nem estaria aqui tendo essa conversa, né? Então, qual é a maneira que a gente pode ter hoje, para fechar a nossa conversa, de pressionar o presidente Lula por essa escolha, ou ao menos por ouvir essas mulheres, né? Para se abrir o diálogo com essas mulheres? Olha só que interessante. Eu me lembro bem que eu era criança ainda, em 1977. Geralmente a gente tem, na vida a gente teve pessoas que nos ajudaram e que nos mostraram o caminho, que disseram: vá, você vale, você é linda, você é inteligente. Sempre a gente precisa dessas inspirações, né? E as minhas inspirações nessa idade de adolescência aí vieram de um professor. E eu questionava o professor, né, falava o seguinte: professor, mas todo ano eu vejo falar que o Brasil é um país em desenvolvimento, e esse país não se desenvolve nunca, esse país não muda, né? A gente queria ver um país diferente. E aí nós estávamos no ano de 1977 e esse professor falou o seguinte: anota um nome. Aí eu peguei para anotar, ele falou assim, falou o nome do presidente Lula, Luiz Inácio, que na época era presidente do sindicato. Ele falou assim: este é o nome que vai mudar o Brasil. Naquela época ele disse isso. E, lógico, passaram-se anos, teve o governo aí tudo, e eu acho que interessante que a gente está agora, nesse momento, com o governo Lula, debatendo um tema que é, assim, super importante. Eu acho que a melhor forma de pressionar, né, e vamos colocar pressionar no bom sentido, é trazer esse debate, é esse programa como o seu, a gente falar das necessidades, é ouvir o povo negro, é os movimentos sociais se organizarem, é chegar até o Congresso, quiçá, né, subir a rampa do Congresso e sensibilizar o presidente Lula. O presidente Lula é uma pessoa que tem essa veia especial, ele é um presidente que tem essa sensibilidade, e eu acredito que o presidente Lula não vai fechar os olhos a essa demanda que é da nação. E desde 1977, a gente sempre aguarda que o Brasil possa ser um país desenvolvido, não dizer mais um país em desenvolvimento. E eu acho que um passo grande para isso, para resgate, né, de tudo isso, é a nomeação de uma mulher negra. Não precisa ser a desembargadora Adenir Carrasco, mas que seja uma mulher negra na Suprema Corte, para que o povo brasileiro possa se orgulhar e se sentir representado na mais alta corte. Doutora desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, magistrada de carreira há mais de 30 anos, a doutora Adenir Carrasco. Um prazer imenso te receber, te conhecer, poder ouvir a sua história também, e quero agradecer pelo seu trabalho, né, também, enfim, e por vir aqui contar a sua história e discutir essa pauta tão importante. Eu espero que a gente possa avançar nesse sentido, né, que a gente, talvez, na nossa próxima conversa tenha discussões nesse sentido, né, de poder entender maneiras de continuar melhorando e mudando esse cenário que a gente vive hoje, que ainda é um judiciário tão branco, né, e de homens ainda majoritariamente. Então, quero te deixar um grande abraço. Muito obrigada, doutora, por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Gabi. Saiba que programa como esse teu aqui ajuda a mudar o curso da história, ajuda a reescrever a nossa história. Nós precisamos de mais representatividade, nós precisamos que seja reconhecido o sofrimento que nós temos hoje em dia na sociedade, do não reconhecimento, de não ter alcançado ainda a plena paridade de gênero, a plena paridade racial. E eu acho que esse movimento, esse tipo de programa, é assim que a gente vai avançando aos poucos, porque nós fazemos isso com amor, nós fazemos isso respeitando a democracia que nos é muito cara. E eu tenho certeza, porque eu sou uma pessoa otimista, que nós vamos avançar. Ainda que seja um passo de cada vez, o importante é que a gente vá andando sempre para frente. E nós estamos aqui, é muito importante colocar que todo ser humano, ele quer se construir como pessoa.
E ele precisa ter a liberdade de se construir como pessoa. E essa liberdade depende desse pertencimento, desse reconhecimento como ser humano valioso. E essa questão, essa pauta que a gente discute hoje, é sobre isso que nós estamos falando. É sobre direito humano. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, doutora. Seja sempre bem-vinda aqui ao Em Detalhes. Um grande abraço. Obrigada. O videocast Em Detalhes fica por aqui. O próximo episódio vai ao ar às 10h30 da manhã, ao vivo no YouTube, por onde você acompanha toda a programação do ICL Notícias, nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira, no YouTube, sempre de segunda a sexta-feira. E também você pode já ficar ligado quando o episódio vai ao ar nas plataformas de áudio, a partir das 7h da manhã. Você pode ouvir o nosso episódio de segunda a sexta-feira. Para quem acompanha essa transmissão ao vivo no YouTube, você fica agora com o videocast Mercado e Investimentos, com André Campedelli e a Débora Maganha, e às 6h da noite com o ICL Notícias, segunda edição. Deixo também o recado para você sobre a aula aberta e gratuita com Edu Moreira, 3 regras para investir com resultados. Eu te lembro que você pode participar no dia 10 de outubro, às 8h da noite, para entender essas regras essenciais para ter os resultados dos seus investimentos, ainda que você seja iniciante. Esse curso também é para você. Então, 10 de outubro, às 8h da noite, aula online aberta com o Eduardo Moreira. Você se inscreve em edu1.com.br/emdetalhes. Obrigada por você que me acompanhou até aqui. Um abraço, até a próxima. Você tem aquela sensação de que toda vez que você investe dinheiro, você investe naquilo que estava todo mundo falando que era muito bom e deixa de ser bom logo depois que você investe? Pois é, isso tem um motivo. Eu vou ensinar para vocês onde são os principais erros que a gente comete e como passar a cometer acertos no lugar desses erros, com 3 regras muito simples para se investir. Uma aula que eu vou dar no dia 10 de outubro, uma terça-feira às 8h da noite no horário de Brasília. As 3 regras para se investir com resultados. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente, bem rápido, você vai estar inscrito na aula. Se inscreve agora, chame seus amigos e amigas para participar também. Nunca mais a sua relação com os investimentos vai ser a mesma depois dessa aula. Oi, eu sou Davi Ribeiro, eu sou historiador, doutor em História Social pela USP e professor do curso Por uma Cultura Antirracista. Um curso no qual você vai conversar comigo sobre como as comunidades indígenas e quilombolas, em especial os Guarani-Mbiá e os povos do Vale do Rio Ribeira de Iguape, têm usado a cultura, têm articulado a cultura como uma estratégia para lutar por outros direitos, como os direitos territoriais e o direito à narrativa, ou seja, falar sobre si próprios. Nesse curso, a gente consegue entender melhor de que forma a descolonização pode ser feita e de como estratégias de reparação também podem ser construídas pela sociedade como um todo e também pelo Estado brasileiro. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa construir uma cultura antirracista. Porque a cultura ela foi uma das áreas mais mobilizadas há séculos para construir uma noção de quem está acima e quem está abaixo em termos de humanidade. Então, para a gente poder superar essa história, essa narrativa, essa desumanização promovida pelo colonialismo e pela escravidão, a gente precisa construir essa cultura antirracista e nada mais, nada melhor do que essas populações indígenas e quilombolas para nos ensinarem que caminho seguir e de que forma isso pode ser construído. Se inscreve aqui no ICL e tem acesso a esse curso e a diversos outros cursos que vão te ajudar a refletir sobre diversos assuntos, diversas questões que são muito importantes para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana.